Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Estou aqui reunido com meus colegas para passarmos um pouco da experiência que foi cursar o curso de Liderança na Inovação na Faculdade MIT. Bora lá? Olá, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês aqui. E até antes de começarmos a falar um pouco sobre como foi, falar inclusive sobre o curso, acho mais conveniente a gente se apresentar. Eu não sei de onde que você está assistindo, se você é da KMM, você provavelmente nos conheça, né? Se você não é da KMM, acho que é válido a gente se apresentar. Eu vou começar por mim, tá? Eu sou Leonardo Soares, estou na KMM há 11 anos. Atualmente eu sou gerente da área de relacionamento com o cliente, então foco no cliente, e na área de operações, que é foco no negócio, tá? Então, é um prazer falar com vocês. Fala, gente, tudo bem? Eu sou Leandro Stachewski, sou gerente de serviços aqui na KMM, responsável pelas áreas de suporte e projetos. Tá? Eu estou na KMM há 4 anos e de logística eu tenho 11 anos. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, Head de Tecnologia aqui do RP, dentro da KMM, já estou há 3 anos e 11 anos de carreira dentro da tecnologia. A gente vai debater um pouquinho aí como foi essa nossa experiência desse curso bem bacana e espero que vocês compreendam aí e absorvam um pouquinho do conteúdo que a gente tem para repassar para vocês. Show de bola. Pessoal, até antes de começar a falar sobre o curso em si, acho que é coerente a gente também falar um pouco do que nos inspirou, né? O que nos inspirou a gente... eu, no meu caso, fazia tempo que eu não estava estudando, né? Fazia, acho que 5 anos que eu tinha terminado minha pós, e o que me motivou, o que me inspirou a começar a buscar esse curso, né? Uma coisa, um fato interessante até, que pelo menos a gente não se conversou antes para escolher esse curso, né? Então, foi ao acaso, né? Eu e o Leandro, a gente é da mesma área, a gente conversa bastante, e depois, um tempo, a gente inclusive descobriu que o Renan também estava junto conosco nesse desafio, né? Então, por exemplo, a minha inspiração, contando para vocês, foi que os nossos gestores, eu vou falar aqui do o nosso CTO, que é o Maurício, e o meu diretor direto, que é o Leopoldo, eles estavam estudando. O Maurício e o Leopoldo fazendo doutorado, o Maurício também fazendo uma pós-graduação, e aquilo me perturbou um pouco, falando, se até os nossos superiores, né, os nossos diretores estão buscando conhecimento, por que eu, no caso, não tenho que buscar também me aprimorar? Então, isso me inspirou. Então, a minha liderança com o foco, porque todos nós temos muitos problemas para resolver. E mesmo assim, eles conseguiram se dedicam, né, ainda estão cursando, a buscar a evolução. Então, isso me motivou bastante para eu conseguir aceitar esse desafio. E para vocês, o que motivou aí, Renan e Leandro? Eu vejo que nosso dia a dia, entre outras coisas, é ajudar os nossos times a resolver problemas, certo? E como a gente fala muito de problema, né, encontra esses desafios aí no nosso dia a dia, muitas vezes a gente acaba ficando muito focado no problema em si e tende a não pensar diferente, né? Então, uma das coisas que me motivou foi como pensar diferente, como ajudar os meus times a resolver esses problemas de uma forma mais inteligente, de uma forma diferente, pensando fora da caixa, como diz o clichê, né? E principalmente como melhorar como gestor, né? O perfil dos meus times mudou ao longo do tempo, então essa galera aí exige um perfil de liderança diferente, tá? Alguém com uma atuação mais inteligente, alguém que possa trazer mais para o time, possa servir melhor o time. Então, foi uma das coisas aí que me fez pensar bastante e topar esse desafio aí. Legal, Stachewski, isso que você comentou é bem certo mesmo, os perfis das pessoas que a gente lidera ou que a gente é liderado vão mudando e vão ditando um caminho, às
um pouco diferente do que a gente está acostumado na nossa zona de conforto, né? Por exemplo, para mim, eu acho que uma virada de chave na hora de pensar em retomar um estudo, e um estudo dessa natureza, com uma escola bem renomada, que é fora do país e tudo mais, foi por conta do nosso planejamento estratégico que a gente tem de 2020 a 2024, que é bem agressivo. Então, a gente vai construir algumas KMMs aí em um curto período de tempo. Então, o nosso crescimento muito agressivo exige que as pessoas e os processos também tenham crescimentos agressivos, né? E eu entendi que para aumentar isso, além dos meus estudos informais ou da vivência do dia a dia, eu ia precisar também olhar um pouquinho para fora, né, para abstrair um pouquinho dos problemas que a gente está executando no dia a dia e olhar as coisas com quem já sabe fazer de melhores jeitos, né? Então, o MIT é uma escola bastante legal. O professor que a gente teve lá também teve muita vivência em diversas empresas, diversos cursos, tem anos de experiência dentro da estrutura, então conseguiu trazer muitos cases aí que faz a gente trazer o que tem lá fora para solucionar problemas que a gente tem aqui internamente, né? O ideal é que a gente não fique batendo a cabeça com problemas que outras pessoas já resolveram, né? Então, a minha iniciativa e a minha percepção para começar um curso, esse curso especificamente, foi nesse sentido. A tônica mesmo, né, complementando, as coisas mudam e a gente não pode ficar parado, né? Nós temos um colega o Rui aqui, que trabalha conosco, que fala que camarão na beira do mar, se não nadar, a onda leva. Então a gente tem que aprender a nadar, né? As ondas vão ficando um pouco maiores, vai mudando de sentido e a gente tem que conseguir acompanhar e sempre trazer oportunidades, né, para as nossas áreas, tá? E na execução até do curso, e queria escutar a opinião de vocês um pouco, eu não sei se para vocês era realidade fazer estudo EAD, né? Então, para nós, como nós três fizemos a mesma turma, e foi uma turma EAD, né, por causa do período de pandemia, inclusive, surgiu essa oportunidade e a gente abraçou. Como que foi para vocês? O que foi os desafios? O que de fato tirou vocês na zona de conforto na execução do curso do MIT? No meu caso, são duas coisas principais, tá? A primeira delas é a questão da intensidade, tá? Dependendo do conteúdo, dependendo do objetivo do curso, é muito importante você estar presencial ali, né? Tem aquele tete-a-tete que a gente fala que ele é bastante importante, ele traz intensidade para alguns momentos ali em que a intensidade precisa ser vivida. E no EAD a gente perde muito isso, né? Então, esse foi um ponto para mim aí que foi determinante. Outro ponto é a questão da disciplina, né? Porque além de ser a distância, a gente não tinha aulas agendadas, né? Existia o conteúdo lá e nós como alunos que precisaríamos consumir esse conteúdo. Então, cada um precisava organizar a sua agenda ali no sentido de, além de todas as atividades do dia a dia e conciliar o pessoal com o profissional, a gente organizar tempo para conseguir cumprir as atividades, consumir o conteúdo e entregar todas essas atividades dentro do prazo aí também, né? Foram esses dois pontos. Eu acho que a intensidade do curso, ela é muito de responsabilidade de quem está fazendo o curso. Diferente lá do ensino médio, que a gente, né, está acostumado a você ter que ir para a aula, tem a lista de presença e tudo mais. Quando a gente vai para a faculdade, a gente já sente que a cobrança da faculdade sobre você já é um pouco menor, então você que tem que ser o compromissado. E em cursos à distância, isso ainda é mais exigido, porque os conteúdos eles são programados, eles têm algumas aulas gravadas lá e eles são liberados ao longo do curso, mas a intensidade que você dá no curso, ela tem que ser o teu comprometimento. Então, as atividades, se não me engano, elas eram disponibilizadas a cada 2 semanas e eram conteúdos muito profundos, conteúdos extremamente densos que envolvia muita reflexão, não tanto de atividades que você precisava executar, mas de movimentos que você precisaria fazer para refletir o que o curso estava propondo ou provocando ou gerar em você. Então, se você deixasse para fazer isso uma vez por semana, não dava. Quem tentou fazer isso não conseguiu chegar no final. E se você quisesse se dedicar ali um dia antes do término da nova liberação de matérias ali, você também não ia dar conta. Então, essa dedicação constante, todos os dias dar uma olhada,
para consumir um pouco daquele conteúdo e evoluir nas atividades e nas propostas que o curso oferece, foi primordial. E isso eu tive que identificar, e acho que tanto o Leandro quanto o Leonardo também, nas primeiras semanas já, nos primeiros dias a gente já percebeu que o ritmo era muito pesado, bastante intenso, e o EAD ali lhe engana, porque você pensa, eu vou poder estudar a hora que eu quero e tal. Na verdade, você tem algumas limitações, pode escolher o horário do teu dia, mas não vai deixar de ter uma intensidade diária ali nesses conteúdos. É bem bastante intenso a gama de conteúdo ali que é disponibilizado. Até para comentar a minha partilha, né? Eu valorizei e valorizo cada vez mais, hoje em dia, quem estuda EAD. Tanto o professor como o aluno, porque não é fácil, gente. Não é fácil porque você tem que fazer escolhas, né? Principalmente o nosso curso, que era um curso assíncrono, igual o Leandro comentou, não tinha um professor lá olhando nos nossos olhos, perguntando. Então, eu tive que fazer várias escolhas, né, de deixar de fazer alguma coisa no meu âmbito pessoal, por exemplo. Eu sempre joguei bola, acredite se quiser, cedo, 7 horas da manhã. Então, a gente joga 2 vezes por semana. No período do curso, infelizmente, eu tive que dar uma segurada para conseguir ter essa disciplina de cedo conseguir fazer o curso, porque durante o horário comercial, obviamente, não é possível, e à noite tinha outros compromissos. Mas, enfim, então eu valorizo. Isso abriu muito a minha cabeça, inclusive nas áreas aqui dentro da KMM, essa questão do EAD, que eu tinha, de fato, um certo preconceito, porque eu escutava falar, é igual caviar, eu escutava falar, mas nunca tinha experimentado. Eu experimentei e consegui ver muito valor. Se eu conseguir aprender, eu também consigo fazer com que o nosso relacionamento com o cliente aqui, os nossos treinamentos também usem a mesma ideia, metodologia, tá? Então, pessoal, aproveitando que a gente falou um pouco dos desafios e tudo, eu queria contar um pouco para o pessoal que está nos escutando, assistindo, eu não sei qual mídia que você está, sobre o curso, tá? Então, sobre o MIT. A estrutura, até para falar para vocês um pouco, antes da gente entrar módulo por módulo, ela é separada em 4 módulos, tá? Então, eu junto com o pessoal aqui, a gente vai detalhar um pouquinho dos módulos, desafios de cada módulo, mas ele é feito em 4 módulos, como a gente já falou, 100% no EAD, uma plataforma web, e bastante intenso, tá? Então, se eu não estou enganado, a gente fez em 3 a 4 meses, né? Acho que era 3 meses do curso completo, né? Isso mesmo. Então, 3 meses, 4 módulos, bem intenso. Então, enfim, o nome do curso é MIT Liderança na Inovação, tá? Baseado em como ser um gestor provocando a inovação, para que a gente consiga sempre provocar o que é inovação, por que é. Ele é muito mais, o Leopoldo sempre fala que é um curso meio Bob Marley, então não é muito exato. Você não tem uma resposta certa ou errada. O curso ali é muito mais provocativo, um curso mais ligado, inclusive, a humanas do que propriamente a matemática. Nós 3 aqui somos formados em TI, né? E pelo menos eu posso falar por mim, que eu sempre fui muito 0-1, né? Sempre na minha formação acadêmica foi essa. A gente deu uma mudada. Nesse curso eu fui provocado a pensar totalmente diferente, tá? Então, acho que é válido a gente falar um pouco dos modos. Fica à vontade, né? Eu só ia fazer um comentário aí que é o seguinte, né? Como a gente está falando de inovação, e a inovação ela tem muito a ver com criatividade também, né? Então, o curso ele tem essa abordagem mais ampla, mais aberta, menos travada, justamente para estimular a nossa criatividade, né? Para que a gente possa exercer isso durante o curso, na execução das atividades e exercer a nossa capacidade de inovar ali naqueles pequenos exercícios também. Então, ele tem essa pegada aí meio sem regras, mas é justamente para incentivar a nossa criatividade. É isso aí. Inclusive, já puxando o gancho para a criatividade, o primeiro módulo ele fala justamente disso, né? Então, é mais elaborar o conceito do que o próprio nome do curso diz, que é liderança na inovação. Então, a gente refletiu bastante sobre inovação, criatividade e liderança no primeiro módulo. Foi um módulo mais de contextualização do que é o conteúdo, né? Então, a primeira coisa que é desmistificada ali é a diferença entre criatividade e inovação. Que a criatividade nada mais é do que uma ideia, né? Uma coisa que está presente lá na imaginação. Aquela ideia que você tem quando você não está esperando, não está pensando muito em alguma abordagem, como resolver algum problema, mas você, pô, caramba, eu tenho aqui uma solução meio maluca para resolver algum tipo de problema.
enquanto ela está nessa fase, ela é uma criatividade, né? Você só está fazendo isso mentalmente ou compartilhando com as pessoas. A inovação por si só, ela é a aplicabilidade da criatividade, né? Então, é como que você pega essa ideia, maluca ou não, que resolve um problema ou não, e coloca ela na prática, né? Para resolver efetivamente alguma solução. Então, a inovação é a parte, a criatividade com mais trabalho duro. Então, para você ter um ambiente inovador, para você proporcionar um ambiente inovador para suas equipes, e você ser um agente de inovação, não adianta só ter ideias, não é só pensando em novas coisas que você pode fazer ali que você cria um ambiente inovador. Você tem que realmente colocar essas ideias em execução, né? Tem que testar elas. Muitas delas vão dar em nada, mas é parte do processo criativo, tá? E para você identificar como inovar, né? Você deve estar aí pensando, cara, eu quero inovar, quero ser um cara que vai propor a inovação dentro do meu departamento aqui. Primeira coisa que você tem que encontrar é um problema a ser resolvido, né? Você não vai inovar numa coisa que já funciona bem, ninguém vai ver valor naquilo. Então, você tem que encontrar um problema que você precise resolver, ou que seja muito bom que seja resolvido. E como que você define um problema, né? O problema ele tem que ser pequeno, tem que ser breve, tem que ser muito específico. Não adianta você colocar que o problema é a fome no mundo, que isso é muito muito amplo, muito generalista. Apesar de ser um problema, ele para você ir na causa, raiz desse tipo de situação, você tem que ser muito mais específico, né? Ele não pode implicar uma solução, então você não pode tendencionar ideias de solução, você tem que encontrar qual que é o cerne realmente que está gerando aquela crise, e você tem que identificar alguma coisa que esteja ao seu controle. Então, você traz o problema para si e fala assim, como que eu, ou algo que eu possa mudar, pode solucionar esse tipo de problema. Então, isso aqui evita de você colocar o problema é o governo, o problema são os impostos. Então, isso elimina qualquer ação tua. Então, você tem que encontrar, nessa identificação de problema, um problema que você possa atuar em cima, né? E a partir desse momento, veja que você já tem um problema, você sabe que para inovar você precisa ter uma ideia, né? Você precisa colocá-la em ação e o primeiro passo para isso é identificar um problema. Ele tem que ser claro, tem que ser específico, não pode implicar uma solução e deve focar em algo que esteja sob o seu controle. A partir disso, você aí tem dois processos que são bem interessantes nessa fase do processo evolutivo, que é a divergência e a convergência. Você diverge para várias ideias, então você cria opções para resolver esse problema, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, faz brainstorm, tem diversas dinâmicas para você criar a maior possibilidade de resolução desse tipo de situação, e aí você converge, ou vota, ou avalia qual que tem o melhor retorno no menor prazo possível, e aí você converge para algumas opções, e aí ataca essas soluções que já passaram por todo um processo de filtragem para que ela seja mais correta, né, para que você acerte ela mais no alvo. E aí temos boas e más práticas para que esse ambiente ocorra de forma natural, né? Boas práticas é você ter um ambiente, uma empresa, uma corporação que tenha culturas e valores muito bem definidos. A estrutura ela não pode ser burocrática, tá? Então ela tem que ser fluida, as portas da diretoria têm que ser abertas, da tua gestão, todo mundo tem que estar receptivo em encontrar novas ideias, ouvir novas propostas, tá? E a liderança, ela assume um posto ali, não de cobrança, mas de auxílio, né? Então, ele que mantém as linhas ali dentro de um propósito previamente acordado. Então, ele executa o dia a dia ali e as atividades para que se mantenham focadas no objetivo principal, né? E as más práticas que não geram um ambiente inovador seriam aí o oposto dessas boas, né? Estruturas muito burocráticas, um papel de liderança muito autoritário e o estresse excessivo. Se você tem muito trabalho com pouca gente para resolver e um ambiente extremamente estressante, você não vai conseguir que essas pessoas foquem na criatividade, porque elas estão muito preocupadas com a administração do problema atual. Então, você precisa criar um ambiente que não seja estressante para que essa equipe seja inovadora, né? Lógico que existem exceções nessa regra, mas esse seria um geral ali de como bolar um ambiente bastante inovador. Isso, basicamente, é o que é comentado já no primeiro módulo. Então, a gente começa o curso já com essa tônica, com esse discernimento sobre as ideias aí de inovação e criatividade. Queria fazer um comentário, dois, na verdade, sobre aquela item específico, complementando o que o Renan falou, sobre a questão da identificação do problema. Aquilo, gente, a vida toda
que eu trabalho na minha área, aqui dentro da KMM, inclusive, me deparei com problemas, né? A gente está aqui para resolver problema, né? Estamos aqui para conseguir entender e achar a melhor solução para o cliente. O problema mudou muito minha cabeça, porque antes eu não focava muito tempo para achar o problema e já tentava achar em 50 possíveis soluções. Isso abriu e o curso nos força, posso dizer assim, a de fato falar, viu, acha o problema antes de pensar em solução. O Renan, muito sábio, falou que o teu problema não pode não ter nenhum direcionamento para alguma solução, porque senão de fato não é o problema, senão você já direciona para alguma solução. Nos exercícios que eu fiz lá, inclusive, foi um exercício que foi em grupo, a gente teve um network bem legal, que você tinha que ir com um time achar o problema, daí cada um tinha uma ideia de problema, e daí tinha problemas que já estava direcionando para uma solução e tudo, e o mentor nosso lá, a nossa mentora, na verdade, era uma mulher, a minha, no caso, direcionava e falava assim, não, vocês já estão tentando resolver antes de encontrar o problema. Então, isso me atentou bastante, inclusive no dia a dia aqui dentro da KMM, tá? Que eu vejo, às vezes, um problema que está acontecendo e fala, puta, antes de pensar na solução, deixa eu tentar entender de fato qual é o problema. Porque senão a gente já tenta resolver e resolve muito pontual, não vai resolver de fato o problema, vai resolver só uma farpinha do problema. Então, isso fez eu pensar e, de fato, hoje o Leonardo pós-curso fez essa mudança no meu dia a dia. Uma coisa legal desse exercício aí, que eu lembro bem, o meu grupo lá deu bastante discussão, inclusive algumas discussões acaloradas lá, né, porque envolve opiniões diferentes, né, e perfis diferentes, e eu lembro que a mentora falava muito o seguinte, o pessoal falava assim, o problema é tal, né, primeiro que tinha que ler um artigo grande lá e resumir o problema em uma frase, não sei se vocês lembram, então não era nada fácil de fazer isso, embora parecesse. E aí eu lembro que o pessoal falava assim, o problema é isso aqui. Ela falava assim, será que não foi alguma coisa que causou isso? Algo causou isso. Aí o pessoal falava, poxa, mas não, aqui já é o final. Não, alguma coisa causou isso. Ela ia provocando até eles voltarem e darem mais um passo atrás e mais um, até ir na origem realmente. E é transformador esse exercício, porque se a gente olha para o nosso dia a dia aqui, muitas vezes a gente faz isso que você falou, né, Leonardo? A gente já, o problema é isso aqui, peraí que eu já estou colocando a solução junto. Não, peraí. Né? Peraí, porque a gente tem que gastar mais tempo identificando o problema, que a gente pensa de forma simples e a solução pode ser simples também. Né? E aí economiza tempo e por aí vai, uma coisa leva a outra. Né? Mas foi uma experiência bem legal, de fato. Legal. Até para dando sequência aqui, eu vou comentar um pouquinho do módulo 2, tá? Então, com isso a gente finalizou, fez alguns exercícios mais, vamos dizer, conceituais no módulo 1. O módulo 2, eu defino ele como módulo para ter um autoconhecimento, tá? Então, ele nos provocou bastante referente o módulo inteiro se resume a um exercício lá, ele discorre atrás do primeiro exercício, que o exercício é o seguinte, você tinha que mandar para 10 pessoas um e-mail pedindo para que a pessoa contasse uma história de um ponto forte teu. Primeiro que é muito emocionante, né? Eu não sei se vocês se emocionaram, a gente tem pessoas, de fato, que gostam do que a gente fez e do que a gente é, né? E principalmente o que a gente é muito mais importante do que a gente fez. De fato, que a gente marcou a vida das pessoas, né? Eu mandei a gente tinha que ter 10 histórias tinha que ter pelo menos 10 pessoas com 3 histórias cada um. E depois a gente selecionaria e o módulo inteiro é baseado nessas histórias, tá? Provavelmente muita gente que está ouvindo criou uma dessas histórias por um de nós três aí, que a gente foi bem chato. Fechou, é verdade. Então, viu, você que está ouvindo e criou uma história minha, do Leandro, muito obrigado. Você, primeiro, nos emocionou e, segundo, nos ajudou na nossa execução do módulo 2, tá? Então, nesse módulo, nessas histórias, o objetivo era, de fato, falar em pontos fortes, situações que, de fato, viram que nós, como líderes naquela situação, o líder também não é o chefe, né? Isso ele deixa bem claro no MIT. É que você pode ser líder em uma determinada situação, né? Você pode, eu vou assumir um assunto aqui, eu vou ser o líder para conseguir finalizar. Então, você já é caracterizado um líder naquele tema, né? Então, é para a pessoa contar 3 histórias que em algum ato de condução / liderança tua teve êxito,
né? Tanto pessoal como profissional, tá? Então, você cliente também que me escutou e falou sobre mim, muito obrigado. Foi muito gratificante. Então, após esse exercício que o pessoal nos ajudou bastante a ver de fato que a gente faz coisas representativas e muda a vida das pessoas, o curso ele direciona você para pegar, escolher as histórias e conseguir encontrar os nossos valores. Eu não sei se você já parou para pensar quais são os seus valores, quais são os seus princípios, coisas que você não abre mão. Só vai atrasar, não sei, qualidade, não sei. Então, ele foca para que você encontre seus princípios, tá? Por quê? Porque para você conseguir abrir mão de alguma coisa, você tem que saber o que você não vai abrir mão, que são os teus princípios. Então, ele nos provoca, baseado nas histórias, para a gente conseguir interpretar quais são nossos valores e princípios, tá? E ele finaliza o módulo, ele é um módulo bem comprido, ele tem mais de 10 atividades no módulo, por isso que vocês pensam em que cada 15 dias tinha um módulo, só que são no mínimo 10 atividades por módulo. Então, dentro das atividades, a gente também conversou um pouco sobre por que a gente luta, por que a gente acorda, né? Por que a gente trabalha. Então, ele provoca, faz bastante provocação para que, sim, a gente entenda a nossa motivação, a gente consiga se motivar pelo que a gente é e pelo que a gente faz. Então, como eu falava lá para vocês, que eu sou um cara de exata e não é tão simples fazer esse... Para você que é de exatas, que não é de exatas, pode falar, puta, para mim é tranquilo. Para mim não é tranquilo. Conseguir se autoavaliar e conseguir olhar de fato coisas representativas que você fez. Então, para mim foi muito desafiador e muito gratificante executar esse módulo 2. Legal, muito bom. Muito bom. Essa questão das 10 das histórias, né? Das histórias que a gente mandou para o pessoal é uma coisa que surpreende, assim, tem histórias que a gente recebe que a gente nunca imaginava que aquilo tinha marcado a pessoa de alguma forma, né? E para a gente, às vezes, parecia, na ocasião, algo que era tão simples e passou despercebido, mas, no fim das contas, marcou a vida dessa pessoa aí que mandou histórias para a gente. Então, foi bem legal. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho do módulo 3 aqui, tá? O módulo 3, ele é sobre criar e comunicar uma visão compartilhada, né? Então, ele parte do princípio de que não basta a gente ter um discurso bonito, mas a gente precisa ter, de verdade, acreditar naquilo, certo? E pegando aquele gancho de liderar pelo exemplo, né? Ele fala muito de você construir sobre a rocha aquilo que você está fazendo, para que você tenha, olhando para o teu passado, algo robusto, algo perene, para que aquilo sirva de exemplo, né? Para que você consiga influenciar as pessoas que estão ao teu redor sobre aquilo que é necessário, né? Então, tem uma série de atividades e conteúdos ali sobre a motivação intrínseca, ou seja, né, quem somos, o que a gente defende, fala sobre empatia interna, externa, elementos de uma visão compartilhada, por exemplo, de onde viemos, honrar e construir sobre o passado, né, recorrer à nossa cultura, importância da tradição e por aí vai, a gente falando baseado no que estamos aqui, né? Qual que é meu propósito de vida, né? Eu como pessoa, eu como profissional. Gestão estratégica, para onde a gente vai, quais são as direções que a gente vai tomar, promover a liderança, e aí tem uma questão bastante interessante sobre estruturar o discurso, né? O seu discurso. Como ele fala um pouquinho de persuasão e inspiração, que é o principal, né? Poder de comunicação não verbal, que é algo também bem interessante, pelo menos para mim, assim, foi algo bem legal. E estrutura de discurso e apresentar uma visão estratégica. Não basta você falar a mensagem que você quer passar, você precisa estruturar ela de forma que o público compre a tua ideia, caso você queira vender uma ideia, no caso, né? E aí, dentro desse módulo aí, a gente teve algumas atividades bem interessantes, tá? E algumas, assim, que foram bem desafiadoras para mim, por exemplo, porque ao longo de todo o curso, mas bastante nesse módulo, a gente precisou fazer alguns vídeos, né? Até queria ouvir de vocês também depois, Renan e Leonardo, o que vocês acharam disso. Mas para mim foi bastante desafiador fazer um vídeo de mim mesmo falando sobre algo,
porque eu não estava acostumado. E, de fato, é diferente da gente estar aqui hoje, por exemplo, fazendo podcast sobre isso, eu filmar a mim mesmo falando de um assunto que, de certa forma, até me incomoda, né? Que é algo, às vezes, até mais pessoal e tudo mais. Então, assim, foi bastante desafiador. E faz a gente crescer, que você faz aquilo várias vezes, né? Você se autoavalia e você quer melhorar. E não sei se vocês lembram, mas teve uma atividade até que a gente mandava para alguém avaliar a gente, né? Então, aumentava ainda mais aquela insegurança, assim, de, poxa, né? O que essa pessoa vai achar e tal. Eu recebi um feedback bem interessante, não foi um feedback tão positivo, mas assim, foi certeiro naquilo que eu também achava. Então, eu fiquei feliz porque minha autoanálise estava bem linkada com o feedback que eu recebi, e depois eu procurei melhorar naqueles pontos que foram apontados. Eu ia comentar um pouquinho sobre esse vídeo também, e todos os módulos, no finalzinho, a gente tinha que fazer um vídeo do que acha do módulo, mas no módulo 3 ali, a gente teve um vídeo específico que a gente precisaria, era um discurso, você precisaria criar um discurso de convencimento a outras pessoas para adotar algum modelo inovador. E aí você poderia usar alguma coisa que já aconteceu na tua história, mas como se estivesse contando para alguém como se fosse uma novidade. E quem ia avaliar isso não seriam os mentores, seriam os próprios alunos ali que interagiriam entre si. Então, esses feedbacks realmente eles eram neutros, né? Então, eram pessoas que, muitas vezes, muitos dos participantes ali do curso não moravam no Brasil, por exemplo, de realidades bastante diferentes da nossa, tanto de país, de governo, de cultura, e isso forneceu um ambiente propício para que a gente pudesse ser bem genérico, né? O quão a gente consegue convencer uma pessoa que a gente conhece muito pouco, né? E isso é parte da liderança na inovação, né? Você conseguir liderar grupos que às vezes você não conhece profundamente, né? Como que você constrói um discurso de convencimento? Não que ele precise ser muito agressivo ou que você precise convencer uma coisa que a pessoa não acredita, mas como que você vende para a pessoa uma ideia que você acredita fielmente que ela possa funcionar, e como que você faz as outras pessoas comprarem isso, né? O líder muitas vezes tem esse papel, né, de identificar o que motiva a pessoa para fazer que a ideia nasça de dentro do time, muitas vezes. Porque o líder que coloca ideias e só usa as pessoas para executá-las, ele usa poucos os recursos que ele tem na mão, né? Todas as pessoas têm capacidades aí maravilhosas de criar novas ideias e inovações, e o líder que aproveita isso e usa de discursos para promover essa ideia é muito válido. Então, esse módulo nos provocou a exercitar um pouquinho disso também, e para mim foi excelente. Assim, eu tive muitos aprendizados só nessa atividade, só essa atividade valeu bastante. Assim. Até para comentar, nesse vídeo que eu comecei minha carreira de youtuber. Tá? Então, foi a primeira vez que, de fato, eu falei, né, sobre alguma coisa que eu tinha feito, sobre alguma coisa relevante que eu tinha feito, e o desafio, de fato, o Renan falou muito bem, é você conseguir inspirar uma pessoa que não está no teu dia a dia aqui, né? Uma pessoa que me olha, que vê as coisas que eu já construí, ou viram eu construindo, é uma coisa. Outra coisa é você convencer uma pessoa na fala, que uma pessoa que você nunca viu. E igual o Renan falou, a gente tinha gente de todo mundo lá junto conosco, tinha um cara lá de Portugal que estava junto comigo, que para ele a realidade que eu estava falando aqui era uma realidade totalmente diferente. E ele, de fato, e esse network que a gente teve nas avaliações foi uma coisa muito, muito legal mesmo, porque eu escutava muitas outras opiniões e também critiquei, né? Porque não fui só criticado. Eu também tive a oportunidade de falar lá pro cara, falando, viu, aqui em Ponta Grossa, Paraná, é um pouco diferente do que você está falando aí. Acho que o teu discurso não está não tá me inspirando, pelo menos. Então, e é uma coisa bacana que, além de inspirar na fala, ele deixa bem claro que, além de você saber se vender, né, vender a tua ideia, você também tem que ter atos concretos para conseguir conquistar as pessoas, né? Então, a gente tinha colegas nossos lá que, cara, os caras eram muito assíduos no fórum. A gente postava lá, o Leandro até lembrou aqui no nosso chat, cara, a gente postava, o cara antes já estava respondendo, ele mesmo já estava, pense no cara que era envolvido. Querendo ou não, inspira, né? Inspira a gente falar, puta, por que eu não fiz isso antes? Por que o cara fez? Então, coisas assim que o curso, ele abre um pouco nossos olhos para conseguir ver. E para finalizar, falar um pouco do quarto módulo,
O quarto módulo é o módulo que começa com uma revisão, óbvio, né? Sempre o último módulo inicia com uma revisão e com um trabalho final. Acho que isso é padrão, né? De todos os cursos de pós-graduação em si. Então, teve uma revisão dos 3 primeiros módulos e tinha um trabalho final parecido com esse, que você daí tinha que contar uma coisa que, de fato, você fez inovadora, que gerou bastante resultado. E as outras pessoas, novamente, tinham que ir lá e avaliar o que achavam, o que tinham a opinião sobre tudo. Eu acho que é importante cada um falar da sua atividade que apresentou, eu não sei se todo mundo usou uma experiência aqui da KMM, eu usei, tá? Então, o que eu apresentei dentro do último módulo, como trabalho e conclusão, foi o OPR, acreditam? Então, o OPR, que é o nosso On-Page Report, que semanalmente o time de relacionamento reporta para os clientes, dando transparência, dando clareza, mostrando o valor que a gente gera semanalmente, e de uma maneira bem simples, semanal, que tem uma cadência. Eu mostrei que isso, de fato, foi um ato inovador, ou seja, fez a diferença, e foi uma coisa que a gente não fazia muito desestruturada, a gente estruturou e conseguiu gerar um valor. E daí o resultado de vender o OPR, o network foi tão bacana que, por exemplo, o pessoal, tem um rapaz chamado Paulo da B3, Paulo, se você estiver me escutando, eu vou ter que encaminhar esse podcast, depois a gente conversa, ele é gerente de TI do B3, tá? A gente marcou uma conversa depois para eu apresentar o OPR para ele, e eles usam hoje para reportar para os clientes B2B deles o módulo OPR também, só que lá não é semanal, é quinzenal. Então ele gostou tanto que é baseado em quadrantes, falando sobre sustentação, sobre entrega, sobre valores gerados. O pessoal lá da B3, a partir do case que eu postei lá, achou muito bacana e o Paulo implementou lá. E a Aline também, do Mercado Livre, também tivemos uma outra conversa após, que me gerou esse network, sobre o OPR. Ou seja, então, acho que foi uma coisa que internamente aqui na KMM foi aplicado, que eu mostrei lá dentro do curso, e repito, tinha muita pouca gente de TI lá. A maioria das pessoas eram de outros ramos. E mesmo uma coisa que a gente fala, opa, não faz tanta relevância, as outras pessoas ficaram, nossa, acho muito legal e, de fato, mostrou a inovação dentro da tua área, que é a minha área. Eu estava representando o relacionamento lá, estava como gestor de relacionamento. Então, para mim, essa última atividade foi muito gratificante e apresentei uma coisa que a gente usa, que você já deve ter ouvido falar sobre o OPR, tá? Se vocês quiserem comentar, pessoal também, fica à vontade. Eu posso compartilhar a minha também. Eu usei um exemplo aqui da KMM também, que foi os dashboards aqui da tecnologia. Não sei se todo mundo, quem aqui da KMM provavelmente conhece, mas quando eu cheguei aqui 3 anos atrás, a gente tinha, um dos primeiros dificuldades que eu encontrei foi como assistir as evoluções dos times e ter um acompanhamento online e, às vezes, muitas vezes, remoto, né? E trazer essa visão, foi já nos primeiros meses que eu estava aqui que eu trouxe essa visão, construir esse dashboard ali, ele trouxe um monte de insight que antes a gente não percebia, times que estavam sobrecarregados, ou times que estavam subdimensionados, talvez, a cadência das execuções, qual era a prioridade, a ordenação. Então, a gente deu uma visão aqui do time de tecnologia para os outros departamentos que antes não era tão fácil, né? Hoje, numa tela só, a gente tem muita informação ali de vários times, nossa diretoria usa, os gestores das outras áreas usam também, para compartilhar, dar transparência das execuções que a tecnologia está construindo aqui, né? E isso, inclusive, fez muito mais diferença quando a gente foi para o home office, né? A gente está começando a falar pouco disso agora, porque já faz tanto tempo, nem é mais tanta novidade, mas foi primordial quando a gente se separou do presencial. Então, para os gestores acompanharem as evoluções do sistema à distância, o Dash ali para os gestores aqui de tecnologia foi muito importante porque a gente manteve o acompanhamento próximo dos times. Não em questão de cobrança ou de ficar em cima se o cara está trabalhando ou não, mas das demandas mesmo, dos assuntos que ficam parados, dos assuntos que precisam de prioridade ou das filas que estão muito altas e precisam de uma atenção especial. Então, o meu case foi voltado a essa iniciativa de inovação. Legal, muito bom. O interessante dessa atividade aí, e ouvindo vocês comentarem dos cases que vocês apresentaram também, ela de certa forma, ela mexe muito com a emoção da gente também, se a gente parar para pensar. O case que eu vou comentar aqui também, ele é recente, assim como o de vocês. Com certeza a gente fez
bastante coisa na nossa vida profissional aí que gerou valor de forma relevante, mas a gente tende a se emocionar mais por aquilo que é mais recente, né? Então, no meu caso, eu usei o programa de metas que eu criei para atendimento lá em 2018, e eu lembro que eu falava muito quando eu entrei aqui com o Leonardo, que era o gestor da área na época, sobre como é que a gente faria para ter em números a produtividade do time. E a gente tinha um paradigma que precisava ser quebrado, que era que o atendente que fazia mais atendimentos não necessariamente era o melhor, né? E, ao mesmo tempo, a gente não poderia deixar de considerar esse número. Então, né, o que eu fiz na época? Eu criei um coeficiente, um cálculo, né, que misturava, entre outras coisas ali, quantidade, qualidade e alguns outros indicadores. A gente estruturou um programa de metas com bonificação para atendimento e ligando isso a feedbacks constantes e um incentivo constante ao time de atingir essas metas, né? O resultado disso foi que a gente evoluiu drasticamente 2 principais indicadores que a gente tinha aqui e tem ainda hoje, né? A gente evoluiu muito na época o nosso SLA, que saiu de 75% para 89% ao fim do programa, e as avaliações ótimo que a gente fala, né, que indicam a satisfação, elas saíram lá de 48% para 78%. Então, gerou um valor imenso para a companhia por conta desses indicadores. E a gente trouxe visibilidade, porque o próprio time, muitas vezes, não conseguia identificar como se autoavaliar, né? Ok, eu tenho um feedback a cada 2 meses, ou uma vez por mês, a cada 3 meses, mas, poxa, e no meu dia a dia? Como é que eu sei se eu estou bem ou estou mal, né? E aí, com esses números aí, a gente conseguia dar visibilidade, ajudar a pessoa a se autogerenciar nas suas atividades ali, saber o que ela precisava melhorar para ser melhor ranqueada, e assim seguimos. Então, foi um case bem legal, foi um case que eu apresentei ali e tive uns feedbacks legais ali também no fórum. Show de bola. Como o Leandro falou, e eu falo aqui para vocês, dá até saudades um pouco, né, daquela loucura que foi aqueles 3 meses lá, que na verdade esse foi nosso curso, explicando um pouco para vocês, detalhando cada módulo, e também proponho aqui até para a gente ir caminhando para o fim do nosso podcast, que cada um aqui fale o que de fato mudou você como profissional, e se quiser fazer algum agradecimento, fica à vontade também, tá? Então, só para a gente ver de fato o que na teoria que a gente estudou e viveu na prática lá dentro do curso, o que mudou cada um como profissional. Quer começar, Renan? Fica à vontade. Com certeza. Bom, pessoal, essa experiência foi excepcional, assim, a KMM, inclusive, me ajudou nos custos disso, e isso fica como dica para você que está assistindo e é do time KMM. KMM tem um programa sensacional de auxílio de custo educacional. Esse curso não foi instigado pelo Leopoldo, pelo Maurício, por qualquer diretor, a gente buscou, foi atrás, pediu e foi atendido, porque estava linkado com o nosso negócio. Então, não fica marcando toca aí. Se você acha que tem um curso bacana aí, que faça sentido para você, para a tua área, que você vai crescer, que você vai falar depois com orgulho, assim como nós estamos falando aqui depois de ter cumprido essa meta aí, não perde tempo, tá? A KMM constantemente está abrindo aí chamados para você divulgar lá os cursos que você quer participar, e participe, vale muito a pena. Eu já estou procurando um próximo, inclusive, ainda para esse final de ano, 2021 ainda não acabou. E assim você vai mantendo uma rotina de estudo que vai agregando ao negócio, né? A KMM quer que você cresça, a gente não quer que os nossos profissionais aí parem no tempo, então isso é muito, muito importante. Eu quero agradecer, já relacionando o meu agradecimento aí à KMM, aos diretores ali que aprovaram essa ajuda de custo, porque não é um curso barato, o do MIT ele é um curso que tem um custo um pouquinho mais elevado, mas tem diversos cursos aí muito importantes, muito legais, que cabem no orçamento de qualquer pessoa, e a KMM vai estar feliz em ajudar, tenho certeza. Então, o meu agradecimento hoje é a toda a equipe da KMM e os diretores que aprovaram isso e possibilitaram mais essa formação. E eu quero linkar um pouquinho também como isso me ajudou profissionalmente, né? O que mudou depois esse podcast, que não é o único resultado que isso pode gerar, né? Então, a gente coloca em prática o que a gente aprendeu ali no dia a dia, tá? Nas pequenas execuções. Eu estava conversando com o pessoal essa semana que eu estava fazendo acompanhamento de one-on-one com o meu time, e, pessoal, tudo na vida é a constância
e a tua dedicação diária nos assuntos, né? Se você vai lá e faz um evento gigantesco uma vez na vida, isso provavelmente não vai te promover, ou se promover não vai durar muito tempo, tá? Então, o que realmente te leva para outro patamar, para um momento melhor de vida, é você ser constante em atividades que são de um nível maior que você. Então, saia da tua zona de conforto. Eu me desafio todo dia a sair da minha zona de conforto, a trazer para a KMM uma coisa diferente todo dia, para que isso instigue tanto as pessoas que estão perto de mim, as pessoas do meu time, quanto a minha carreira mesmo, e a constância, nas decisões pequenas. Eu não preciso pensar num evento lá em dezembro, porque eu quero ser um palestrante no Summit. Isso acontece uma vez por ano, tá? Você precisa ser constantemente, diariamente, ativo na inovação, na utilização dos aprendizados que você coleta. Isso foi um curso muito curto, de 2, 3 meses ali, como o Léo comentou agora há pouco, mas que ele vai refletir por muitos anos aí, e eu espero muito que eu possa compartilhar também desse conteúdo com quem tiver interesse. Então, é muito importante que a gente também replique isso. Aqui a gente teve um bate-papo muito rápido sobre os módulos, mas quem tiver interesse também em conhecer um pouquinho mais, eu tenho vários materiais aqui que eu posso compartilhar, não de forma geral, mas que eu possa fazer um one-on-one aí, repassar alguns conteúdos muito bacanas, e eu estou à disposição, beleza? Legal, Renan. E um ponto bem interessante que você comentou ali, foram vários pontos, na verdade, né? Mas eu vou pegar alguns ali. Muitas vezes os nossos colegas que estão nos ouvindo aqui ou nos vendo, cara, não fica esperando, tá, uma grande oportunidade para você fazer um super curso para você atingir um baita objetivo lá na frente. Quebra isso, tá? Busca pequenos objetivos, faz cursos intermediários, cursos rápidos para você ir evoluindo aos poucos, tá? Pensa no teu progresso parcial, tá? Não é 0 ou 1, não é 0 ou 100, tá? Busquem isso, porque é interessante, porque se você ficar focado naquele objetivo grandão lá na frente, pode ser que você não saia do lugar, tá? Eu também tenho muito a agradecer aqui para a KMM, obviamente, porque pelo incentivo que a gente recebeu, tanto financeiro, né, como foi o caso do Renan e do Leonardo também, mas a gente buscar conhecimento, né, a gente buscar evolução. A gente está passando por uma transformação muito grande aqui, e nós temos uma grande responsabilidade em participar da condução disso, tá? E precisamos estar capacitados para isso, tá? E com certeza, depois desse curso e outros aprendizados aí que eu vim tendo, eu me sinto hoje muito mais capaz de participar dessa condução do que me sentia antes, tá? Então, assim, foi uma experiência super legal, foi muito diferente do que eu imaginava, diferente de qualquer coisa que eu imaginava, e assim, no sentido muito positivo, então só tenho a agradecer pela oportunidade, tá? Valeu. E para finalizar aqui, pessoal, falar um pouquinho para vocês, esse curso me provocou e mostrou de fato que eu tenho muito que aprender, tá? Às vezes a gente acha, nossa, Leonardo ou eu tô aqui há um tempo, já conheço toda a estrutura, conheço os problemas que a gente tem que enfrentar, só que isso me apontou falando, viu, coloca o pé no chão que tem muito que evoluir, tá? Então, a gente tem que ser, de fato, buscar sempre tentar aprender, buscar sempre olhar com o objetivo de poder ajudar o outro. Até aproveito falando isso, que eu agradeço a KMM, que ela não pede nada em troca, né? Você da KMM, igual o Renan, eu reflito e reforço o convite dele, você da KMM, a KMM não exige nada, né? Ela de fato quer que a gente evolua para que dentro da KMM a gente possa de fato aplicar o que a gente aprende. Então ela não exige que você fique até o fim do curso na KMM, ela não exige nada, ela provoca e ela, vamos dizer, mostra que ela de fato quer investir nos profissionais. Eu acho que isso, pelo menos eu não conheço uma empresa que olha individualmente, sabe? Olha, de fato, como que cada um pode evoluir. Tem outras iniciativas na KMM, né? Mas nesse podcast a gente está dedicado para falar sobre o auxílio educação que a gente teve aqui, não só financeiro, mas como o principal, a motivação, né? Eu sempre falo para meus times, e creio que o Renan e o Leandro também falam, sobre sempre estar estudando, sempre estar buscando.
as coisas mudam, principalmente na nossa área, né? A TI hoje o que era óbvio ontem não é mais óbvio amanhã. As coisas vão evoluindo, não só linguagens de programação, mas formas de tratar projeto, formas de se relacionar, o que fazia muito sentido. Vou dar um exemplo. Antes da pandemia, o meu time de relacionamento ficava quase 20 a 25 dias na rua, viajando. Faz sentido hoje ser assim? Não faz, mudou, as coisas mudam, né? A gente tem que aprender a se relacionar à distância, teve que aprender a como implantar a distância. Quando que a gente pensou em fazer um Go Live na nossa realidade aqui, remoto? Nunca. A gente nunca fizemos isso. Sempre foi lá, passando madrugada acordado. E não, a gente conseguiu evoluir nossos processos porque a gente tem que acompanhar o que acontece dentro do mundo. Então, eu aprendi que eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado, com certeza eu não acompanho o que acontece dentro do mundo. Que o mundo todo dia está mudando, as pessoas estão mudando. O Leonardo de ontem não é o mesmo Leonardo de hoje, graças a Deus, tá? E não espere para amanhã para você dar o próximo passo. Dê o passo hoje. O meu sogro fala que o presente, ele é o próprio nome diz, é um presente que Deus te dá. Então aproveita o presente. Não deixe para você falar, puta, amanhã eu vou correr atrás, pode ser que amanhã as coisas mudem completamente na vida de vocês, tá? Gente, eu quero finalizar primeiro, agradecer você, Renan, pelo tempo, pela parceria aí no curso, pela troca de ideias, e você também, tá, Leandro, pelo curso e por aceitar também trocar essa experiência aqui com você que está assistindo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Valeu.